Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos escutar um evangelho tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32, que é praticamente o final do capítulo 13 do Evangelho segundo São Marcos. O capítulo 13 do Evangelho segundo São Marcos é todo ele um discurso que Jesus faz em Jerusalém e que começa a partir de uma reflexão que um discípulo de Jesus faz sobre as enormes pedras com as quais foi construído o Templo de Jerusalém. O discípulo se volta para Jesus e diz: Mestre, olha que pedras e que construções. E Jesus lhe responde: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E logo depois disso, já no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André vão perguntar a Jesus: Dize-nos quando hão de suceder essas coisas e por que sinal se saberá que tudo isso vai realizar. Então, quando Jesus anuncia que não ficará pedra sobre pedra, que tudo será destruído, os 4 apóstolos querem saber quando isso vai se realizar. Então é a partir desta pergunta dos 4 apóstolos que Jesus começa o seu discurso, que na realidade são 3 discursos diferentes em um só e que às vezes se misturam no capítulo 13 do Evangelho segundo São Marcos. O primeiro discurso que nós encontramos nesse capítulo 13 é o anúncio de Jesus de alguns eventos que acontecerão durante a história. Guerras, a vinda, aparecimento de falsos profetas, terremotos, perseguições e o anúncio do Evangelho a todas as nações do mundo. O fato de que o Evangelho chegará a todas as nações do mundo. Em segundo lugar, nós temos nesse discurso o anúncio da invasão e da destruição de Jerusalém e do templo, que responde à pergunta dos 4 apóstolos, quando isso vai acontecer. E em terceiro lugar, nós temos a última parte do discurso, que corresponde ao evangelho desse domingo, no qual Jesus anuncia os sinais precursores da sua segunda vinda, da sua parousia, da sua vinda na glória. A palavra parousia, em grego se diz parousia, era uma palavra utilizada no mundo grego para falar da chegada de um personagem importante, de um governador, de um imperador, na cidade, vindo da guerra, cheio de glória, ou então simplesmente vindo naquela cidade para mudar a história daquela cidade, daquele povo que ele iria visitar. A palavra parousia vem do verbo pareimi, significa estar presente. Então era a vinda em glória de um personagem importante que vinha visitar uma cidade para mudar a vida daquela cidade. Tudo isso era feito, claro, como a organização de uma grande festa para receber aquele personagem importante. E aqui Jesus está falando, claro, da sua parousia, da sua parousia, da sua vinda na glória. E o que nós vamos escutar no evangelho deste próximo domingo: então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Uma coisa importante para nós compreendermos o evangelho deste próximo domingo é que esse discurso de Jesus, discurso que nós vamos escutar, faz parte dos discursos que nós chamamos de gênero apocalíptico, que, atenção, não tem em primeiro lugar o objetivo de falar do fim do mundo, de destruição, mas do fim da história, que para nós cristãos coincidirá com a vitória de Deus sobre as forças do mal, sobre a doença, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio, e o cumprimento de todas as promessas que Deus fez para nós, fez para mim e fez para você. É o que nós vamos escutar na primeira leitura deste próximo domingo, tirada do livro do profeta Daniel, onde nós encontramos o gênero apocalíptico. Naquele tempo, muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna,
outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então o gênero apocalíptico não tem nada a ver com alguns livros da literatura moderna ou com a cinematografia moderna, que infelizmente nos ensina, nos transmite a ideia de que apocalíptica é destruição, é destruição da terra, é algo terrível do qual nós temos que ter medo. No texto do Evangelho deste próximo domingo, Jesus nos diz que antes da sua vinda na glória, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Jesus aqui está falando do cumprimento de algumas profecias que estão lá no Antigo Testamento, de modo particular em Isaías capítulo 13, versículo 10, e Isaías capítulo 34, versículo 4, e que nos falam de um abalo cósmico, ou seja, que os astros realmente serão abalados. A gente sabe muito bem hoje pela ciência que se uma estrela cair do céu, não estou falando de um astro, de um meteorito, de um meteoro, mas se as estrelas caírem do céu, a Terra não existe mais. Se uma estrela cair do céu, a Terra não existe mais. Então, o que significa esse abalo cósmico que foi anunciado lá no Antigo Testamento? Para nós entendermos isso, nós precisamos lembrar que essas profecias do Antigo Testamento foram escritas quando o povo de Deus estava sendo um pouco oprimido pelos assírios ou babilônicos, que adoravam os astros, adoravam o sol, a lua e os astros. Então, quando lá no Antigo Testamento se diz que as estrelas irão cair do céu, significa que a idolatria terá um fim. Ou seja, eles estão anunciando o fim da idolatria, estão anunciando que vai chegar um tempo que só Deus será Deus, que os homens não vão mais adorar os astros como adoravam os babilônicos, adoravam os assírios. Agora, os padres da igreja, de modo particular São João Crisóstomo e outros com ele, dizem que essa história dos astros caírem do céu, do sol se escurecer, da lua perder o brilho, vem do fato de que quando Jesus voltar na sua glória, o seu brilho vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o sol vai se eclipsar diante da glória de Nosso Senhor. Que coisa maravilhosa! Então, quando Jesus voltar com seu clarão, o sol e a lua vão perder o brilho diante da claridade, da glória de Nosso Senhor. Então, vocês veem bem que o centro do discurso do Evangelho que nós vamos escutar neste próximo domingo não é a destruição, mas o anúncio de que a vitória final é de Deus e que a vitória também é nossa, é minha, é sua. E é o que nós vamos escutar no próprio Evangelho. Então ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. No final do Evangelho, do Evangelho desse próximo domingo, nós temos a metáfora das folhas da figueira para nos colocar em atitude de espera. Acredito que vocês saibam que a figueira é a árvore que dá figo, né? Muito comum lá no norte da Palestina, onde nós encontramos enormes plantações de figueira. Então Jesus pega esse exemplo que os judeus conheciam, os judeus da sua época conheciam muito bem, para dizer o seguinte: aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto? Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Ou seja, Jesus não quer, anunciando o que ele vai anunciar, que nós o esperemos com medo, não. Nós precisamos esperar o Senhor com esperança, porque Jesus vai voltar para realizar todas as suas promessas em nosso favor. Agora, atenção, como nós vamos escutar no final do Evangelho deste próximo domingo, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O que significa isso? Nós precisamos estar preparados, porque ninguém sabe quando Jesus vai voltar na sua glória, e nós precisamos estar com Ele para que Ele realize para nós todas as promessas de salvação
que Ele nos fez durante todo o Antigo Testamento, de modo particular, quando esteve neste mundo. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que nós não podemos abrir exceções para aquilo que não é de Deus em nossas vidas. Isso significa que nós precisamos viver o nosso dia como se fosse o último dia da nossa vida, precisamos viver todos os dias da nossa vida como se fosse o último dia da nossa vida aqui neste mundo. Isso é que significa estar vigilante, esperando o Senhor voltar na sua glória. Que daqui a 2 semanas nós vamos entrar, no tempo do advento. Tempo de espera, um tempo de vigilância. Então aproveitemos já do Evangelho deste próximo domingo para já nos colocarmos em atitude de espera, esperando a parousia, o advento glorioso de Jesus, para que nesse dia nós experimentemos tudo aquilo que Jesus nos prometeu, tudo aquilo que Ele vai realizar em nosso favor, porque Ele disse: céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos umas ótimas celebrações do 33º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus assim o permitir.